Irmãos, vamos abrir então a palavra do Senhor no Salmo 23. O título inspirado é o Salmo de Davi. E a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, é o salmo conhecido por todos nós, mas como ler. Ela diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a palavra do Senhor. Amém. 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 Irmãos, eu acredito que grande parte dos irmãos vão concordar comigo quando eu disser que a nossa igreja, a Igreja Batista Reformada de Indaiatuba, ela é grandemente abençoada, né, por nós termos pregações que são sequenciais e dispositivas, né, por parte dos nossos pastores. Ou seja, que semana após semana os nossos pastores eles pegam o livro da Bíblia e nós estamos expondo esses livros do início ao fim, todos os versículos, e ali nós estamos conhecendo a Cristo, né? A história da redenção está sendo desvendada para nós em toda a Bíblia, né? E isso nos leva a nos aprofundar sobre os grandes temas teológicos de forma piedosa. E eu acho que os irmãos concordam comigo nesse sentido. Nós somos grandemente abençoados por termos pregações sequenciais dispositivas aqui. Então, por que eu estou aqui, né, quebrando essa sequência com o Salmo 23? Como que o Salmo 23, como ele se encaixa nesse assunto que nós estamos vendo na exposição do livro de Samuel, né, terminando o 1 Samuel, agora caminhando para o 2 Samuel, onde que o Salmo 23 ele se encaixa nisso tudo, e como que nós fazemos para nós não perdermos o assunto principal, que é a preparação do reinado davídico, que aponta para o reino de Cristo, né? Então, primeiro, só para nós introduzirmos esse assunto, como que o Salmo 23 se encaixa nesse momento que nós estamos vendo entre 1 Samuel e 2 Samuel, um só livro, né, mas que é quebrado em dois ali para nós. A primeira coisa que eu queria nos lembrar é que o livro de Salmos, né, ele é o inário do povo de Deus, né? E no Novo Testamento, nós temos ordens às igrejas para que os salmos eles sejam cantados e que eles sejam ensinados dentro da igreja, né? Colossenses 3,16, Paulo ele diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente de toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, instrução, canção, sabedoria e expressão de gratidão. Tudo isso está falando sobre o livro de Salmos ser usado como inário, propriamente dito, mas também ele é um meio de ensino para a igreja, né? Assim como toda a palavra de Deus, o povo de Deus só tem a ganhar, né, em conhecer mais o livro de Salmos, porque nele nós conhecemos a vida emocional, né, de todos esses personagens, de grande parte desses personagens bíblicos, mas particularmente de Davi. Nós conhecemos a vida emocional desses personagens. E especialmente de Davi, quando nós pensamos aqui, que aqui nós estamos lendo em 1 e 2 Samuel, o que nós vamos ver quando nós lemos o livro de Salmos é por que esse homem ele era chamado de um homem segundo o coração de Deus, né? Então, o livro de Salmos, né, antes de nós entrarmos, só para nós recapitularmos isso, ele é a expressão do coração regenerado. É isso que o livro de Salmos é. Ele é a expressão do coração regenerado. Como o coração regenerado fala, como ele sente, como ele anseia por Deus e como ele vê Deus. Então, meditar em Salmos nos mostra essa verdadeira expressão de um coração que ama a Deus, como ele reage às situações da vida, como ele confessa, como ele confia em Deus no meio do caos da vida, de sofrimento, perseguição e dor, né? Sofrimento, perseguição e dor, que é a marca da vida de todo filho de Deus, né? Toda a vida do filho de Deus é marcada por isso. Jonathan Edwards, ele diz que o livro de Salmos, ele nos revela a religião de Davi. Ele nos revela a fé de Davi.
O que Davi cria, como Davi realmente sentia. E essa expressão da fé de Davi é essa revelação da vida emocional santificada, conforme ele lida com a realidade. Então isso que é o livro de Salmos. É essa visão, essa revelação da vida emocional santificada, conforme ele lida com a realidade das coisas, né? No Salmo 3, por exemplo, né, só para nós entendermos esse assunto, no Salmo 3, de 1 a 3, ele diz o seguinte: isso é como Davi pensa sobre a vida, né? Isso é como Davi pensa sobre a vida. Ele pensa assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Então Davi está vendo a realidade da coisa, que é os adversários diante dele. Mas Davi não interpreta a realidade somente vendo a realidade. Ele interpreta toda a sua realidade de acordo com quem Deus é. E é isso que o livro de Salmos ensina para nós. Essa revelação da vida emocional santificada, conforme ela lida com a realidade, né? Quando Davi medita no livro de Salmos, o que nós vemos é que a realidade externa das coisas que estão acontecendo, os adversários se levantando, encontra a realidade interna mudada em Davi pela fé e o amor a Deus. Então esse é, em primeiro lugar, o que nós estamos meditando hoje, né, no livro de Salmos. Em segundo lugar, é que esse salmo, em específico, alguns comentaristas vão dizer que ele foi escrito no momento que Davi já está reinando. Ou seja, na segunda parte do livro de Samuel, que é onde nós vamos entrar agora, né? E aqui Davi, ele está meditando na aliança de Deus, ele está meditando na vida pastoral, né? Davi era pastor de ovelhas, e sobre o momento também que ele se encontra como rei. É por isso que nós temos essa transição abrupta, né, entre o Salmo, o versículo 4 e o versículo 5, onde ele está falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e depois ele fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, né? Então a gente sai desse cenário bucólico aqui de Davi, do pasto, das águas, do vale, para o salmista assentado diante de um banquete farto, né? E nós temos essa menção do tabernáculo no final. Então esse salmo, ele se encaixa nesse momento de transição, porque dentro dele existe essa transição, né? Davi está conversando nesses dois momentos diferentes, mas ele está refletindo que o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo, não importa as circunstâncias da vida dele. E o terceiro ponto importante sobre esse salmo, e como o pastor Will disse, é importante que nós tenhamos a visão completa, o contexto maior de todo o assunto aqui, para nós não nos perdermos, né, para nós não nos perdermos de vista o assunto principal, que é o seguinte: essa analogia de Deus como pastor do seu povo, que Davi ele está meditando aqui, ela é interpretada pelo Senhor Jesus da seguinte forma, que nós lemos, né? O pastor Fernando leu para nós, João 10, 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então o Senhor Jesus interpreta isso para nós. E existem diversas passagens no Antigo Testamento que falam de Deus como o pastor do seu povo, né? Por exemplo, Isaías 40, 11 diz o seguinte: como pastor apresentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Então Davi aqui, ele está pensando em Yahvé, ele está pensando em o Deus da aliança como seu pastor. Ele usa, né, o nome pactual de Deus, quando ele diz Senhor, que em algumas traduções vai estar tudo em maiúsculo, é porque ali está o nome pactual de Deus. Ele está pensando nisso, ele está pensando no Deus da aliança. Mas quando o Senhor Jesus diz, eu sou o bom pastor, o que nós entendemos é que o Senhor Jesus está pegando todos aqueles textos do Antigo Testamento que falam de Yahvé como o Senhor, e ele está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, eu sou o pastor de Davi, e eu sou o pastor do povo de Deus. Então, o Novo Testamento, ele interpreta passagens do Antigo Testamento que falam sobre Yahvé como se referindo a Cristo, deixando claro que Cristo é o Senhor. Amém? Um exemplo disso, sim, rapidamente, para a gente só ver isso. Lá em João 12, o apóstolo João, ele olha para Isaías 6. Isaías 6 é uma passagem
conhecida, e João diz que o Senhor, assentado no templo, de quem os serafins dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. João vai dizer que é Cristo. É Cristo. João vai dizer que Isaías viu a glória de Cristo e falou ao seu respeito. Né? Então, isso é toda a visão aqui que nós precisamos entender. Por que eu estou falando tudo isso? Né? O que tudo isso tem a ver com a interpretação de Salmo e a nossa leitura do livro de Samuel? É que, com a revelação completa que nós temos em Cristo Jesus, nós podemos olhar para essa meditação de Davi, pensando em Yahvé e dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e nós podemos dizer: Cristo é o meu pastor e nada me faltará, porque essas coisas são análogas umas às outras. E aí nós dizemos: Cristo é o meu pastor, nada me faltará, e nós podemos então ter prazer em todas as promessas que fluem dessa verdade que o coração de Davi está meditando aqui. E o que nós queremos ver como grande tema hoje da pregação, a partir desse salmo, é que Cristo é suficiente para todas as necessidades do homem regenerado. Amém? E nós vamos ver isso em 3 partes, que são: primeiro, a introdução do salmo, o primeiro versículo, né? João está dando essa meditação de Davi e qual a sua implicação para nós. Segundo, o cuidado pastoral de Cristo sobre o seu povo. E terceiro, a satisfação eterna na casa de Deus. Amém? Então vamos começar meditando no primeiro versículo, que é o que nós mais conhecemos, grande parte das pessoas conhecem, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E esse primeiro versículo, ele funciona como se fosse uma chave para nós entendermos todo o salmo, né? Porque ao nós entendermos o que Davi está pensando aqui, quando nós compreendermos aqui, nós vamos compreender todo o restante do salmo, né? Então Davi começa: o Senhor é o meu pastor, nada lhe faltará. E como eu disse antes, essa imagem do Senhor como pastor, ela não é singular a esse salmo, né? Ela é onde nós conhecemos majoritariamente. Mas antes de Davi, lá em Gênesis 49, 24, essa alusão já havia sido feita na profecia de Jacó sobre os seus filhos. Ele já havia feito essa alusão de Deus como o pastor, né? Então ele diz assim, Gênesis 49, 24: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Então, a profecia de Jacó sobre seus filhos já mencionava esse aspecto, ainda de uma forma rápida, mas esse contexto, esse conceito, né, de Deus como pastor, ele não era desconhecido por Davi, ele já estava na Torá, e ele já conhecia isso. E Davi aqui também, quando ele diz: o Senhor é meu pastor, ele está juntando outras verdades do Antigo Testamento, da Torá, e ele está pensando mais especificamente aqui no Êxodo também, né? Por que eu digo isso? Porque a palavra, a frase aqui, nada lhe faltará, lá em Deuteronômio 2,7, Moisés, ele diz o seguinte ao povo: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Coisa nenhuma te faltou. E é daqui que Davi pega essa ideia de: o Senhor é comigo e nada vai lhe faltar. É a mesma palavra aqui no final: coisa nenhuma te faltou, nada lhe faltará. Então Davi está pegando essa ideia lá do Êxodo. E depois, essa palavra, ela aparece novamente em Deuteronômio 8, do 7 ao 9. E eu vou ler o texto aqui na íntegra, porque o contexto é importante para nós entendermos. Mas Deuteronômio 8, do 7 ao 9, diz o seguinte: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o pó. Amém? Então aqui nesse mesmo sentido, nada te faltará. Nada te faltará. A mesma palavra que Davi utiliza ali no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está olhando para essa imagem lá em Deuteronômio, né?
Então é daqui que Davi pega. A imagem aqui em Deuteronômio é essa em que o Senhor, o Deus da aliança, ele está guiando o seu povo pelo deserto, provendo para eles do deserto, sustentando eles com o pão do céu, né? E levando eles para esse lugar onde eles terão ainda mais provisão, a terra prometida, Canaã. E é por isso que eu disse que essa introdução, nós entendermos ela, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ela é a chave, né? Para nós entendermos o que vem depois do versículo 1, que é esse cenário de descanso na terra prometida e o descanso na casa do Senhor. É para isso que essas coisas estão apontando, né? Davi, ele está meditando nas obras do Deus da aliança, no êxodo, do Deus que guiou seu povo no deserto, que os leva à terra que ele mesmo prometeu. E tudo isso Davi está meditando dentro de uma analogia que ele bem conhecia, porque ele também era pastor de ovelhas, né? Isso também é algo que no contexto dele. O cuidado do pastor com suas ovelhas não é algo desconhecido para Davi. E aqui, irmãos, pode ser que esse salmo ele tenha sido escrito em um momento particular de crise, né, do reinado de Davi. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, ele está pensando em como Deus sustentou o seu povo no deserto. E ele está com esse anseio de estar na casa do Senhor e permanecer lá, muito parecido com o que nós lemos agora do Salmo 27, né? Enfim, crise é o que não faltava na vida de Davi. E aí a gente poderia pensar em qual das crises especificamente ele estaria quando ele escreveu esse salmo. A mais provável talvez seja na rebelião de Absalão, que nós vamos ver em 2 Samuel. Ele se vê longe do templo, ele se recorda que o Deus da aliança guiou o seu povo e não deixou faltar nada para ele por 40 anos. E depois disso eles entraram na terra prometida. Esse pode ser um dos contextos que Davi está pensando nessas coisas. Amém? Então, esse é o contexto do primeiro versículo. Nós precisamos entender isso para nós entendermos onde nós estamos adentrando quando nós vamos pensar no Salmo 23. E a primeira aplicação e implicação do texto aqui é a seguinte: Davi, ele está meditando nas promessas de Deus, mas deste lado da aliança, nós temos uma visão mais clara do que Davi tinha, né? Observe bem o texto, irmãos. Davi, ele está aguardando da parte de Deus, ele está aguardando nutrição, descanso, refrigério, ser guiado no caminho da justiça, consolo, alegria e morar eterna. Davi está aguardando essas coisas da parte de Deus. E ele lembra do que Yahvé fez quando ele guiou o seu povo para a terra prometida e como eles teriam tudo isso lá, na terra prometida. Eles teriam nutrição, refrigério, descanso, seriam guiados, consolo, alegria e morada eterna, né? A terra prometida, então, era um local onde o povo de Deus, eles teriam todas essas coisas e Deus finalmente seria com eles ali. Mas ouçam essas palavras de Yahvé, o Senhor, e vamos ver onde todas essas coisas se cumpriram, porque Davi está olhando para isso e falou: lá nós teremos descanso, refrigério, consolo, alegria. E olha só o que Yahvé, o Senhor, diz em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A aplicação aqui para nós, que temos Cristo como o Senhor, é que finalmente nós não estamos esperando que Deus nos leve a um lugar. Amém? Nós não estamos esperando simplesmente que Deus nos leve a um lugar. O descanso de Deus para as nossas almas, o nosso descanso final, ele não é um lugar, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. O Filho de Deus que nos diz: achareis descanso para a vossa alma. Ele é o descanso. E eu sei que isso que eu acabei de dizer é confuso para as pessoas. E é confuso para a maioria das pessoas, no meio evangélico inclusive, de que Cristo é o descanso. Se você está aqui hoje e não conhece a Jesus Cristo, deixa eu te dizer uma coisa: a esperança dos crentes, ela não é se
Deus vai nos levar para o céu. A esperança dos crentes não está em que Deus vai nos levar para o céu. A esperança dos crentes não é um dia estar em um melhor lugar. A esperança cristã, ela não se concretiza em uma terra, mas ela se concretiza em alguém. Quando o Senhor Jesus diz, vinde a mim, Ele não está dizendo, vamos para lá. Ele não está dizendo, olhem ali, ali está, é lá onde está. Vinde a mim significa que só tem um lugar em que os crentes terão finalmente nutrição, descanso, suas almas restauradas e que eles serão guiados no caminho da justiça. Cristo, irmãos, Ele é o pão da vida, Ele é o lugar de descanso do povo de Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, tudo aquilo que o povo de Deus sempre esperou de Yahvé, nós temos perfeitamente em Cristo Jesus. Por isso, o crente, nós podemos olhar para esse salmo de Davi e entender que nada nos faltará. Se Cristo é o meu pastor, nada me faltará, porque Ele é os verdes pastos, Ele é as águas de descanso, Ele é o caminho da justiça, Ele é o pastor que me guia e consola, Ele é o meu anfitrião na casa de Deus. É por causa dele que eu terei uma morada eterna com Deus. Todas essas coisas se concretizam em Cristo. Amém? O descanso de Deus para nós, o nosso descanso final não é um lugar, é uma pessoa. E aqui existe uma implicação para todos aqui, que esse primeiro versículo, ele é uma bênção quando nós pensamos dele dessa forma, né? Cristo é o lugar de descanso, mas ele também é uma barreira, porque Davi, ele chama Deus de Yahvé, ele pensa em Deus como o Deus da aliança, né? E nós pensamos neste salmo como aqueles que foram aliançados com Deus por meio de Cristo. Então, a implicação aqui é que esse salmo, ele é para o povo de Deus. Esse salmo é exclusivamente para o povo de Deus. Ou seja, que se você não faz parte do povo de Deus, esse salmo não tem um pingo de consolo para você. Amém? Se você não faz parte do povo de Deus, esse salmo não tem um pingo de consolo para você. É engraçado isso, porque essa é uma das passagens mais conhecidas do mundo, mais conhecidas por todas as pessoas, pelos ímpios. Mas, se você não faz parte do povo de Deus, o Senhor não é o seu pastor. A realidade é que se o Senhor não é o seu pastor, então Ele é o seu inimigo. E você é um inimigo declarado dele. Esse salmo pertence àqueles a quem o Senhor é o pastor deles. Se o Senhor não é o seu pastor, você não deve ler esse salmo com alegria. Ele não tem descanso para você. As pessoas que não amam a Deus, não creem em Cristo, todos os homens, naturalmente, né? Eles não devem pensar, não devem pegar esse salmo e pensar, nossa, que lindas essas palavras. Elas não são lindas. Se o Senhor não é o seu pastor, se Cristo não é o seu Senhor, não tem nada de lindo aqui para você. O Senhor Jesus diz claramente que Ele pastoreia as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e têm prazer nele. Se Cristo não é o seu Senhor, então Ele não é o seu pastor. E se o Senhor não é o seu pastor, então tudo vai faltar. Essa é a implicação lógica contrária, né? Se o Senhor não é o seu pastor, então tudo vai faltar. E na realidade você não tem nada. Na realidade você é fraco, e nós somos fracos e necessitados, mas somos orgulhosos e prepotentes. E por isso nós achamos que nós temos alguma coisa. Mas na realidade, ou você confia no grande pastor das ovelhas, que conquistou perdão, salvação, justiça perfeita, ou Cristo é a sua sabedoria, justiça, santidade e o seu Redentor, ou o que você está dizendo é que tudo isso vem de você. E nesse caso, você é o seu pastor. Se você é o seu pastor, então você mesmo se apacenta. Se você é o seu pastor, você tem que pegar o salmo e trocar todas as frases que estão na terceira pessoa, dizendo que Deus faz, e aplicar ela à primeira pessoa, como se você estivesse fazendo. Veja se isso funciona. Vamos ver se isso tem algum consolo para nós. Se você é o seu pastor, se você é o capitão da sua alma, então você se faz repousar em pastos verdejantes. Você se leva para junto das águas do descanso. Você se consola no vale da sombra da morte. Você vence o seu próprio pecado.
você salva a si mesmo. Tem algum consolo nisso? Não tem consolo algum. Mas é a implicação lógica desse assunto. Ninguém que não tem Cristo como seu Senhor pode olhar para esse salmo com um pingo de esperança, porque a esperança final desse salmo é Cristo. Se você nunca declarou que Cristo é seu Senhor e Salvador, então de forma alguma é seu pastor. E o ponto aqui, irmãos, é que existe uma desgraça ainda maior para todos aqueles que estão fora de Cristo. Sabe por quê? Porque não é só que você vai ter que encontrar descanso, nutrição, um caminho certo sozinho. Não é só isso. É que existe um agravante aqui. É que cada passo que você der, escutou isso? Tem isso. Cada passo que o homem dá em busca de nutrição, descanso e caminho que não é Deus, é um ato de idolatria e rebeldia, o qual o Senhor odeia. E o que o Senhor faz com os homens que caminham na idolatria? Romanos 1, Ele os deixa, Ele os entrega. Ele os entrega. O problema leva ao outro. Se Cristo não é o seu pastor, você não tem nada. E tudo que você buscar fora de Cristo para te satisfazer, é idolatria. É mais rebeldia. Então, o homem pecador, ele cai nesse ciclo vicioso de desgraça sobre desgraça. Porque os homens pervertem a adoração a Deus, Deus entrega a si mesmo por causa da rebeldia, e eles caem mais em idolatria e pecado. Eles ficam nesse ciclo vicioso de desgraça sobre desgraça. Mas Cristo chama todos nós, vinde a mim. Vão para eles, esse é o chamado. Se rendam ao pastor, se arrependam dos seus pecados. O Senhor Jesus diz em João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum te lançarei fora. Então esse ciclo vicioso de maldição e pecado, ele termina nos filhos de Deus com a nossa maldição recaindo sobre o pastor das ovelhas, que tomou sobre si o nosso pecado. Mas se ele não é o seu pastor, você vai ter que lidar com isso por conta própria. E essa é a desgraça da vida do homem sem Deus. Então se arrependam e confiem no Filho de Deus, e vocês encontrarão o descanso, finalmente, somente nele. E só então tem alguma coisa nesse salmo para você pensar aqui e você está lembrando. Amém? Vamos para a parte 2. O cuidado pastoral de Cristo com o seu povo, dos versículos 2 a 4. E aí, eu quebrei em duas partes aqui para poder explicar, porque as imagens elas são levemente diferentes. Amém? Mas o versículo 2 e 3 diz o seguinte: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, Davi, ele tendo reconhecido Yahvé como o pastor, ele se coloca aqui na posição de uma ovelha, de alguém que precisa ser guiado, pastoreado e cuidado. Perceba que o que está acontecendo nesses primeiros versículos, como eu falei, é a iniciativa do pastor, não é a iniciativa da ovelha. Ele me faz repousar, ele me leva, ele me guia, ele me restaura a alma. Não tem nada vindo da ovelha. E são 3 locais para onde o salmista é guiado pelo pastor Yahvé. O primeiro são os pastos verdejantes, que é uma alusão aqui a um local onde há plena nutrição para os animais. Plena nutrição para os animais. Então o pastor, ele leva suas ovelhas ali para que elas possam se alimentar. E aqui a alusão está clara, nós pensamos, Yahvé que sustentou o seu povo no deserto com o pão do céu, e agora Davi pensa em Yahvé como aquele que garante o sustento da sua vida. O segundo lugar que a ovelha que é levada são as águas de descanso, ou as águas tranquilas. E aqui, o termo águas tranquilas, ele está contrastando com águas agitadas, águas agitadas, no sentido de que as ovelhas, elas são levadas para um local onde as águas são tranquilas, onde elas podem, de fato, beber da água, ela pode se refrescar, não é um tumulto que está acontecendo ali, é um local de descanso, elas podem beber e descansar debaixo do calor do deserto. O pastor, ele guia suas ovelhas para elas descansarem e se refrigerarem. E isso renova a vida das ovelhas, isso renova a vitalidade das ovelhas. Refrigera minha alma.
que é o que diz no início do versículo 3. Ou, restaura minha alma, restaura o meu fôlego de vida. Né? Para ser um pouco mais exato aqui, ele restaura o meu fôlego de vida. Então Davi aqui, ele está pensando no cuidado pastoral de Yahvé para com o seu povo, de forma pessoal, como aquele que garante nutrição, sustento, refrigério do seu rebanho. Tudo isso a partir daquela imagem do êxodo que nós vimos e trazendo agora para o seu presente momento. Davi está pensando, olha, isso ocorreu lá, no êxodo. O Senhor foi assim para com o seu povo. Mas ele é hoje, é o que é para mim hoje. O que aconteceu no êxodo é uma demonstração do caráter do Deus da aliança e como ele age com o seu povo. Isso não muda, mesmo que centenas de anos tenham passado. Davi está meditando no caráter de Deus aqui. No terceiro local onde o salmista é guiado são as veredas da justiça, os caminhos da justiça. Né? E aqui a analogia do cuidado pastoral de Yahvé, ela já demonstra um aspecto mais espiritual e não tanto o aspecto ali que nós estamos vendo anteriormente, né? Sim, o pastor, ele guia o seu rebanho por caminhos por estradas, mas o uso desse termo, veredas da justiça, está mais parecido com a forma que nós vemos ele sendo utilizado no livro dos Provérbios, em que as veredas, o caminho, ele é uma referência à forma de viver do indivíduo. Amém? Provérbios 4:11, por exemplo, diz: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Então, o que Davi está dizendo é que Yahvé é aquele que o guia para que ele siga no caminho da justiça, para que ele ande corretamente diante dele, diante de Yahvé, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua vontade revelada. Né? É isso que Davi está meditando aqui. E isso não é um assunto novo para Davi. Davi meditava dessa forma constantemente. O Salmo 119, ele tem vários exemplos de Davi pensando nisso. O versículo 34 e 35, por exemplo, diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraste. Então, o ponto aqui é que Davi, ele vê Yahvé como seu pastor, quando ele guia a andar de acordo com a sua vontade, no seu caminho que é reto e justo, de acordo com a palavra de Deus. E é um ponto importante aqui para nós pensarmos, irmãos, que Davi, nas suas meditações, no corpo das suas meditações, ele nunca desassocia a orientação de Deus da sua palavra. Amém? Davi não desassocia a orientação de Deus da sua palavra. O que quer dizer isso? Que para Davi, receber a orientação da parte de Deus não é algo que acontece de forma etérea, como nós vemos muitas vezes sendo dito em várias igrejas, que eu estou recebendo orientação da parte de Deus. Como? Aqui, na minha mente, sem a palavra de Deus sendo utilizada. Está vindo aqui, ó, lentamente para mim. E Davi não acredita nisso. Não opera na subjetividade. Quando Davi fala isso, ele tem a lei do Senhor na mente dele. Tem a lei do Senhor em mente quando ele diz isso. Na mente de grande parte das pessoas do meio evangélico, receber orientação da parte de Deus é algo totalmente etéreo e subjetivo. É guia do Senhor. A sua influência divina na minha mente. Não é isso que Davi está pensando. Não é isso que Davi diz. Muitos de nós temos esse contexto, e talvez essa seja a sua visão ainda hoje, onde receber a orientação da parte de Deus é receber um impulso místico, totalmente desassociado da palavra de Deus, que te faz ser bom ou fazer coisas espirituais. O que você fez? Deus falou comigo. E Davi, na antiga aliança, não espera o cuidado de Deus e sua orientação a parte da sua palavra. Davi não espera o cuidado de Deus a parte da sua palavra. Guia-me pelas veredas da justiça, o amor do seu nome. E a confiança dele é que ele será guiado assim por Yahvé. Por quê? Porque é o nome dele que está em jogo. É sua honra que seria ultrajada se aqueles que ele pastoreia estivessem andando desordenadamente, como andam todas as nações. Então o pastor, ele traz refrigério e ele guia o seu rebanho no caminho que eles devem andar. Amém? E qual a aplicação disso aqui para nós, irmãos? Primeiro para os crentes, para a igreja, que é:
você se reconhece como alguém que está sendo guiado por Deus? Se sim, como isso é demonstrado na prática, na sua vida? Uma pergunta. Eu vou fazer várias perguntas desconfortáveis agora. Mas você se reconhece como alguém que está sendo guiado por Deus? Se sim, como isso é demonstrado na prática na sua vida? Nós já falamos sobre as pessoas que sequer estão no aprisco de Cristo, mas agora a pergunta para aqueles que estão: é Ele que te guia? De verdade? Em João 10, o Senhor Jesus diz, que nós passamos por João 10, mas não para esse versículo, mas Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. É assim que Cristo, o bom pastor, guia seu rebanho. Elas ouvem a sua voz e o seguem. Então, eu repito a minha pergunta: você se reconhece como alguém que está sendo guiado por Cristo? Se sim, como isso é demonstrado na prática na sua vida? Pense então nas últimas decisões importantes que você tomou na sua vida. As decisões que impactam suas finanças, seu casamento, a criação de filhos, seu tempo, seu emprego. Pense nessas decisões. E agora pense, o quanto a voz de Cristo foi o que moldou a sua visão sobre esses assuntos. E às vezes, irmãos, são as pequenas frases, são os pequenos pensamentos, as pequenas frases, atitudes do nosso dia a dia que demonstram o fato de que essas coisas, de que a voz de Cristo não está lá. São as pequenas frases, atitudes do dia a dia que demonstram que a voz de Cristo não está lá. Por exemplo, às vezes você está conversando com alguém, ele diz assim: não, porque para mim ter filho é... Aí a pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver com o que Cristo nos direciona, como nós devemos ter os filhos. Não, porque para mim ter filho é assim, é pecado. O Senhor Jesus disse que ter filhos é uma bênção. A pessoa diz algo que tem a ver com o egoísmo dela e o fato de que ela não quer dividir nem o tempo e nem o dinheiro dela com outras pessoas, nesse caso as crianças. Não, é egoísmo. É por isso que é desse jeito. O Senhor Jesus disse que é uma bênção. Pense então nas decisões sobre o seu tempo. Muitas vezes a gente vai alegar falta de tempo para as coisas espirituais, quando talvez a verdade é só um excesso de tempo nas coisas fúteis. Não é falta de tempo para as coisas espirituais, é excesso de tempo utilizado nas coisas fúteis do mundo. Ah, irmão, isso você pode ouvir. Mas sem academia eu não vivo, por exemplo. E o que a palavra de Deus diz? Não tem tempo, tem que fazer uma... Sem academia eu não vivo. E Cristo diz: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. É claro que eu não estou dizendo que a academia é mal, não é isso. Mas se a organização da sua vida não tem nada a ver com o que Cristo disse, então onde o Senhor Jesus está te guiando? Onde? Me mostre, nos mostre. E você se pergunte isso. Onde o Senhor Jesus está te guiando? Se a organização da sua vida não tem nada a ver com a voz de Cristo. É uma ilusão, irmãos. É uma ilusão. Nós nos iludimos. Estamos sendo guiados por Cristo. Mas a minha agenda é feita de acordo com a minha vontade. Maridos, Cristo é o seu pastor que te guia. As ordens dele sobre o seu dever são o que leva você a organizar a sua vida, a dinâmica da sua casa. É o que define a sua ética de trabalho, é o que governa a forma que você lida e fala com a sua esposa, mesmo no meio das suas diferenças, mesmo no meio das divergências que vocês têm. Esposas, Cristo, Ele é o pastor que te guia. As ordens dele sobre o seu dever, como dona do lar, sua responsabilidade, como mãe, como esposa, para com seus maridos, com seus filhos, são o que governam o seu tempo, as suas decisões e os seus sentimentos. Filhos, crianças, jovens adultos, Cristo é o guia de vocês.
É visível, mesmo quando vocês estão longe dos seus pais. Você tem mais medo de respeitar a Cristo ou de dizer não para os seus amigos da escola e da faculdade? É os passos de igreja, ele estava tranquilo, mas aí chega nessa parte, a gente fica mais assim. Mas irmãos, a esperança cristã, a graça, ela opera em nós quando nós entendemos que o que esse versículo está dizendo, guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome, é que é Ele quem te guia por amor ao nome dEle. Ele é fiel e Ele se mantém fiel. A responsabilidade de andar no caminho é nossa. Por isso que todas essas perguntas que eu fiz acima, elas são constrangedoras aos nossos corações. Por isso que elas são constrangedoras aos nossos corações. Mas o pastor é quem está garantindo que você está sendo guiado por amor do seu nome. A fidelidade era parte dele. Então, por amor do seu nome, se você, assim como eu, falhou e falha nessas coisas acima, por amor do seu nome nós podemos orar: Jesus, por amor do seu nome, me guie. Por amor do seu nome, Senhor, não me deixe nas minhas próprias ideias, não me deixe nos meus próprios conceitos. Por amor do seu nome, me mostre os seus caminhos na tua palavra. Por amor do seu nome, não me deixe aqui nos meus pecados, não me deixe, Senhor. Por amor do teu nome, me guie pelo seu Espírito e pela sua palavra, porque isso que o pastor faz. Ele nos guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí nós sabemos, nada nos faltará. Amém? Em segundo lugar, nessa parte do texto, versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E o que significam essas coisas? Porque tem várias interpretações sobre o que essas coisas significam. Mas o vale da sombra da morte, ou o vale das sombras profundas, né? A ideia aqui é de um local. E aí, talvez a melhor forma de descrever imagine um desfiladeiro profundo, né? Onde o sol não alcança o meio daquele desfiladeiro. E no topo desse desfiladeiro pode haver bandidos, pode haver pessoas ali prontas para cercarem alguém que está passando por meio desse vale profundo, né? E também poderiam haver animais selvagens escondidos aqui no meio. Então, o vale da sombra da morte são caminhos perigosos, né? A forma mais simples de nós entendermos é que esse é um local de perigos desconhecidos. Quando você entra no vale da sombra da morte, os perigos são desconhecidos. As coisas podem surgir, podem ter animais, podem ter bandidos, pode acontecer alguma coisa ali, nesse vale sombrio de trevas. É um cenário totalmente diferente dos pastos verdejantes e das águas tranquilas, em que ele estava anteriormente, né? O mal desconhecido está lá, no vale das sombras. É fácil para alguém, alguma coisa escondida, ficar ali, emboscá-lo, né? Mas o que Davi está dizendo é que o que o tranquiliza não é a ausência do perigo, é a presença do pastor. O que tranquiliza Davi no meio do vale não é a ausência do perigo, é a presença do pastor. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E aqui existe da parte de Davi um reconhecimento da soberania de Deus. Um reconhecimento da soberania de Deus. Por quê? Porque o pastor que guia as ovelhas pelas veredas da justiça permitiu que a ovelha estivesse aqui agora, no vale da sombra da morte. O reconhecimento de Davi está no fato de que é a presença de Deus no meio desse local perigoso que consola, que traz conforto, não é a ausência do perigo. Então ele sabe que o pastor que o guiou pelas veredas da justiça o deixou caminhar aqui agora pelo vale das sombras da morte. E aí ele diz: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então vara e cajado, né? Pode variar nas traduções, mas elas são as ferramentas do pastor para o cuidado das ovelhas, né? A vara, ela é um bastão usado tanto para proteger o animal quanto para aplicar disciplina, né? Poderia ser usado para matar o animal que viesse ficar o rebanho, né? A vara. E o cajado é aquela vara curvada na ponta que nós
podemos ter visto em desenhos algumas coisas, nós vemos pastores com esse cajado, que o pastor usa para conduzir a ovelha até o pescoço, de acordo com a sua vontade. Inclusive, um parênteses, isso é utilizado até hoje. Se você jogar no YouTube, você vai ver vídeos de pessoas usando cajado. É bem didático para nós entendermos como o Senhor está nos conduzindo às vezes. Mas o ponto é que, do ponto de vista da ovelha, saber que existe proteção e condução por parte do pastor é consolador. É consolador. Saber que o vale é aterrador, mas que a presença do pastor e o seu cuidado é o que consola. E aqui, irmãos, o que o vale das sombras representa são, e o que nós podemos usar para interpretar isso, é que são as piores circunstâncias possíveis. Até mesmo a morte. E a realidade, irmãos, que nós conhecemos em Cristo é que Ele é quem passou pelo vale mais sombrio. Ele é a ovelha que foi abandonada pelo Pai no vale da sombra da morte. Na cruz, Cristo experimentou a sensação de falar: tu não estás comigo. Tu não estás comigo. Ele não experimentou só a sombra da morte. O Senhor Jesus, ele experimentou a própria morte, a própria maldição que os homens deveriam receber. No Salmo 22, versículo 1, o Senhor Jesus, ele cita isso na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? É o exato contrário do que o salmista está experimentando agora. Cristo é a ovelha levada para o matadouro que não teve amparo, para que nós nunca tivéssemos que experimentar o vale sombrio sem a presença dele conosco. Amém? E aí a aplicação aqui é para nós pensarmos um pouco profundamente como que Cristo é um consolo para nós no meio da aflição. Como que Cristo é um consolo para nós no meio da aflição? Como o fato de que Cristo sofreu a ira de Deus por causa dos nossos pecados e agora está conosco é um consolo para nós no meio da aflição. Vou fazer a pergunta de novo, mais devagar, mais para poder explicar. Mas como o fato de que Cristo sofreu a ira de Deus por causa dos nossos pecados e agora Ele está conosco é um consolo para nós no meio das nossas aflições. E a forma mais didática que eu encontrei de explicar isso é indo para a nossa confissão de fé. A confissão de fé batista de 1939. Porque ela tem uma frase que eu acho linda no capítulo 21, que é sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência, que diz o seguinte: a liberdade que Cristo comprou para os crentes do Evangelho consiste na libertação da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, do rigor e da maldição da lei, e consiste na libertação dos crentes deste mundo perverso, da escravidão a Satanás, do domínio do pecado, da malignidade das aflições, do medo e do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da perdição eterna. Amém? Então Cristo comprou para nós uma liberdade. A liberdade, Cristo nos libertou da malignidade das aflições. Cristo nos libertou da malignidade das aflições. O que isso quer dizer? Porque Cristo sofreu toda a ira de Deus que o nosso pecado merecia, agora já não há nenhuma condenação para nós. Amém? Se não há nenhuma condenação sobre nós, e nós somos unidos com Cristo, então as aflições já não são para o nosso mal. As aflições já não são para o nosso mal. Cristo neutralizou o poder que as aflições tinham para nos fazer mal, e agora todas elas cooperam para o nosso bem. Todas elas cooperam para o nosso bem. Então, o vale da sombra da morte pode ser algumas coisas na sua vida. Pode ser a morte de um cônjuge, a morte de um filho, um diagnóstico de câncer. Pode ser uma forte tentação, algo que está tirando a vitalidade espiritual. Pode ser as circunstâncias não favoráveis, inimagináveis. Mas, porque já não resta condenação sobre nós, porque nós somos unidos com Cristo, porque Ele está conosco, o Cristo ressurreto, o homem justificado, porque Ele está conosco, essas coisas, elas não representam um mal final para nós. Elas não representam um mal final para nós. A aflição, ela não pode destruir o crente, muito pelo contrário. Muito pelo contrário.
Porque tu estás comigo, Senhor. Seja com a tua vara, com o teu cajado, eu não tenho mal nenhum. As aflições nunca vêm para o nosso mal, se Cristo está conosco. E pode soar como algo batido, talvez você já tenha ouvido isso, mas quando a tempestade vem, o local mais seguro que o crente poderia estar é no barco com Cristo, nunca na praia tranquila. Amém? Quando a tempestade chega, o local mais seguro para o crente, para o Filho de Deus, é no barco, no meio da tempestade com Cristo, e não na praia tranquila. A margem tranquila, ela é mais perigosa para o ímpio do que o barco com Cristo no meio da tempestade, porque nenhuma condenação resta sobre nós. E aquele que dorme na praia, resta condenação sobre ele. Pode estar tumultuoso aqui, mas não resta nenhuma condenação. Essas coisas não vêm para nós. Amém? Isso é o consolo. Isso é o consolo. As aflições, elas podem ser disciplina, ou elas podem ser só um momento de instrução de Deus para você e para mim, mas Ele está conosco. Porque Ele foi ferido no meu lugar e está comigo. Eu não temerei mal nenhum. Esse é o consolo que Cristo traz para nós no meio da aflição. Ele neutralizou a malignidade delas, tomando sobre si todo o mal que nós merecíamos. Agora nós podemos experimentar os vales das sombras profundas, os vales da sombra da morte. E nós somos consolados porque Ele está conosco. Já não resta condenação sobre nós. Amém? Mas a segunda aplicação é para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Que é a seguinte: se Cristo não é o seu pastor, o fato de que ele tem uma vara na mão é uma má notícia para você. Amém? Amém, não dizer que é. Mas se Cristo não é o seu pastor, o fato de que Cristo tem uma vara na mão não é uma boa notícia para você. A vara na mão de Cristo, o bom pastor, é uma ferramenta de defesa e disciplina para o povo de Deus. Mas a vara na mão de Cristo, o rei, é uma arma que ele usa contra os seus inimigos. Esse salmo, eu reforço, ele não tem esperança alguma para você que não está em Cristo. A vara de Cristo, ela é um instrumento de morte contra os seus inimigos, não de proteção. No Salmo 2, 8 a 9, Yahvé diz ao Messias, ele diz ao ungido do Senhor: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse rei ungido é Cristo, o Messias. Se Cristo não é o seu Senhor, como eu disse, ele é o seu inimigo, e você é inimigo dele. E o chamado de Deus para todos aqueles que estão debaixo da ira dele é: beijai o filho. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos aqueles que se refugiam. O chamado de Deus para aqueles que não estão em Cristo e que veem que Ele tem a vara em suas mãos, pronto para destruir seus inimigos, é: beijai o filho. Se reconciliem com Deus por meio do seu ungido, o Rei, Pastor Cristo, antes que seja tarde demais para você. Amém? E por último, irmãos, o versículo 5 e 6 é onde a cena ela muda totalmente dessa visão pastoral para agora uma visão de um anfitrião recebendo alguém em sua casa. Versículo 5 diz o seguinte: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, a cena agora é um banquete sendo servido diante de Davi, e todos os seus inimigos estão ali, estão observando enquanto ele é servido por Yahvé. Eles não podem fazer nada. A cena mudou, mas ainda é o Senhor que está fazendo as coisas. Veja, o Senhor me prepara, o Senhor me une, é o Senhor que está fazendo as coisas ainda. Então, o que Davi está dizendo, vou só parafrasear aqui para nós entendermos. Ele está dizendo assim, que Deus está estendendo a sua bondade diante de mim. E os meus inimigos, eles não podem fazer nada sobre isso. Ele está me recepcionando em sua casa, aplicando óleo na minha cabeça, me trazendo conforto. E eles só assistem. Davi está dizendo que na casa do Senhor há vinho fluindo continuamente. O meu cálice está transbordando. A alegria corre solta por causa da abundância do vinho. Então Davi está pensando na abundante graça, na abundante bênção que ele tem da parte de Deus. E aqui,
Davi pode estar repetindo em uma grande vitórias grandiosas, continuamente sendo garantidas por Deus, né? O seu reinado sendo estabelecido, a despeito de todas as perseguições, de todas as dificuldades, o banquete está sendo estendido diante dele, ele está vencendo, o seu reinado está sendo estabelecido, né? E os inimigos estão passos diante deles, ele não pode fazer nada. E Davi está pensando, isso não vem de mim, é dom de Deus. E só para explicar algumas das imagens aqui, antes de nós aplicarmos o texto, ungir com óleo faz parte dessa tradição oriental, quando alguém recebia um convidado, né? Inclusive lá em Lucas 7, o Senhor Jesus, ele repreende o fariseu Simão, porque ele não praticou esse ato de hospitalidade para com ele, né? Quando a mulher pecadora derramou o perfume sobre os seus pés. Então o Senhor Jesus repreende Simão, você não ungiste a cabeça com óleo, né? Mas essa mulher, com o perfume, ela derramou sobre os meus pés. Então essa é uma prática comum aqui. E aqui Davi está pensando que quem está sendo o anfitrião dele é o próprio Deus praticando isso com ele. E aí nós temos a visão do cálice, que não tem a ver com a visão do óleo sendo derramado, né? Mas é uma outra visão. Mas é um cálice transbordante, né? Que está implícito aqui, um cálice transbordante de vinho, que representa a alegria. E o que Davi está dizendo é que onde ele está agora, a alegria é abundante. Deus nos satisfaz de abundante alegria, o seu cálice transborda. Amém? E vamos olhar agora só para essa imagem específica, para nós caminharmos para o fim da nossa meditação, mas essa imagem específica aqui. Porque Davi, ele tem um cálice na sua mão, um cálice que está transbordante das bênçãos de Deus. Ele tem um cálice, ele está falando, o meu cálice transborda, né? As condições da minha vida, o meu cálice transborda. Ele está satisfeito com tudo que Deus tem provido, com tudo que Deus tem feito por ele. Mas o filho de Davi, do outro lado, ele também tem um cálice. Ele tem um cálice diferente nas suas mãos. O filho de Davi, ele tem um cálice que é totalmente diferente desse cálice que Davi tem. O filho de Davi ganhou um cálice, mas foi o cálice da aflição e da ira divina. O cálice do qual ele orou, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Davi tem um cálice nas mãos, e o filho de Davi, e 10 anos depois, tem outro cálice. Mas o que nós entendemos aqui, irmãos, é que esses cálices, eles estão trocados. Esses cálices estão trocados. Davi deveria ter em suas mãos o cálice da aflição e da ira divina, e o filho de Davi deveria ter em suas mãos o cálice das bênçãos de Deus superabundantes. E Cristo está tomando o cálice que Davi, você e eu merecíamos. O cálice da ira de Deus está sendo derramado nele, partindo da sua alma. E Davi e todos nós que estamos em Cristo tomamos do cálice das bênçãos divinas, do cálice da salvação. Os cálices estão trocados aqui. O filho de Davi tomou o cálice da ira e da maldição. Davi tomou o cálice das bênçãos e da alegria abundante. Cristo, ele tomou o nosso cálice e conquistou para nós o cálice que era dele. O cálice que pertencia a Cristo Jesus agora está em nossas mãos. A alegria eterna que foi no coração do Pai, para nós que era dele, pertence a nós por causa de Cristo Jesus. Amém? Esse é o paralelo aqui, os cálices são trocados. O daí está com Cristo e o nosso é o abundante cálice das bênçãos espirituais de Deus sobre nós por causa de Cristo. Davi, você e eu somos recebidos na casa de Deus não por causa dos nossos méritos. Nós temos um banquete na casa de Deus não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo, o Filho de Deus, que foi exposto nu e fraco diante dos seus inimigos. Cristo foi exposto nu e fraco diante dos seus inimigos. A própria morte o tragou, mas a sua morte, Cristo, ele expôs todos os inimigos da nossa alma, todo o inferno, mostrando que ele já não tem poder nenhum sobre aqueles que pertencem a ele. Amém? E agora nós somos servidos aqui por Deus. E para concluir a meditação, o versículo 6 ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre.
Todavia aqui, no final, ele anseia e ele demonstra esse anseio da casa do Senhor, né? Como nós vimos no Salmo 27, que diz a mesma coisa. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, isso aqui que no Salmo 27 é uma súplica, aqui no Salmo 23 é uma certeza. É uma certeza. E é aqui que eu queria que nós meditássemos. Porque Davi diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Porque o Senhor é meu pastor, porque Deus de Israel, o Deus de aliança, Yahvé, é o meu pastor, certamente bondade e misericórdia, né, o amor leal de Deus, me seguirão todos os dias da minha vida. A confiança de Davi está no Deus que se aliançou com Israel, seu povo, e deu o tabernáculo, que tabernaculou entre eles e caminhou com eles no deserto. Ele diz: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E a aplicação para ela é o seguinte, irmãos: essa meditação aqui de Davi, ela é um poderoso remédio para o nosso pecado da ansiedade. Ela é um poderoso remédio para o nosso pecado da ansiedade, né? E um grande local de descanso para os nossos corações. Por quê? Quando você pensa no futuro e naquilo que está por vir, você tem medo. Você é uma daquelas pessoas que sofrem por antecedência, né? Que fica mastigando o gosto amargo das coisas que nunca aconteceram. Mastigando o gosto amargo. Ansiedade é isso, você fica mastigando na sua mente o gosto amargo de coisas que nunca aconteceram, de tragédias que não ocorreram, de coisas ruins que não aconteceram. Mas se Cristo é o seu pastor, então aqui está uma certeza. Se Cristo é o seu pastor, aqui está uma certeza que você pode ter em todas as situações de sua vida. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. E eu não sei o que esse ano guarda para mim, não sei o que guarda para nós, né? Não sou um profeta, não, esse é um papel aqui. Mas uma certeza nós temos: é que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Se Cristo é o nosso pastor, é impossível que isso falhe. Se Cristo é o nosso pastor, é impossível que isso falhe. Irmãos, se Davi, sem conhecer a obra completa, pode descansar nessa certeza, então, à luz do que nós sabemos que Cristo fez, nós devemos descansar nessa certeza. Amém? Se Davi, com um pouco de luz que ele tinha, com menos luz do que nós temos, ele podia descansar nessa certeza, dizendo: certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da sua vida. Nós, tendo visto a obra completa de Cristo, nós devemos descansar nessa certeza. Então, ao começar esse ano, que já começou, e no restante do ano, nós podemos orar e descansar, que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias por esse ano. Ao virar uma semana, nós podemos dizer: certamente bondade e misericórdia da parte de Deus me seguirão todos os dias, essa semana. Quando nós entramos numa nova empreitada, um novo emprego, uma nova situação da nossa vida, nós podemos dizer: certamente bondade e misericórdia da parte de Deus me seguirão por tudo o meu caminho. E o único disclaimer aqui é que às vezes a bondade e a misericórdia de Deus, ela vai se parecer com passos verdejantes. Às vezes a bondade e a misericórdia que nos seguem, elas parecem com passos verdejantes. Os negócios vão bem, você recebe uma promoção, você vence as tentações espirituais, não está apertado com dívidas ou com prejuízo por nada. A gente descobre que está grávido, a família vai crescer, o ministério cresce e as pessoas se arrependem. Às vezes a bondade e a misericórdia de Deus, elas parecem assim, com passos divergentes. Mas às vezes a bondade e a misericórdia do Senhor, elas parecem com vales sombrios. Pessoas amadas morrem, a gente descobre um diagnóstico ruim, os negócios não vão bem. Mas os crentes em Cristo têm uma certeza: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Em Cristo Jesus, a bondade do Senhor e o seu amor leal, Ele nunca será separado de nós. Ele nos guiará eternamente.
A última imagem que eu quero que nós tenhamos na nossa mente é que Cristo, Ele é o grande pastor das ovelhas, mas Ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a imagem final que nós temos aqui em Apocalipse é essa, falando sobre Cristo, quando Ele virá e estenderá sobre nós o seu tabernáculo. Diz que quando Ele fizer isso, Apocalipse 7, 16 e 7 diz que jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem a dor alguma, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará pelas fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. O Cordeiro os apacentará. O Cordeiro de Deus, Ele é o nosso pastor e rei. E nele, o coração dos homens regenerados podem encontrar plena satisfação, descanso, refrigério, nutrição e tudo aquilo que nós vamos necessitar. Amém?